A nossa palestra hoje será sobre verdade absoluta. E a grande pergunta que temos a responder neste momento é: existe verdade absoluta? Nos últimos 12 anos em nosso país, tivemos o desprazer em ver as verdades bíblicas, testamentárias, absolutas, oriundas deste livro, serem desconstruídas uma a uma. E para tanto, neste labor infernal, os promotores da mentira contaram com todo o aparelho do Estado. Tentaram destruir a infância, as nossas crianças, e para tanto queriam distribuir em cada escola um kit gay. Os evangélicos se ergueram, protestaram, falaram com as autoridades, a igreja manifestou-se profeticamente e o governo teve de recuar. E os ataques não param por aí. É por esse motivo que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não pode ficar de forma alguma impassível, porque o objetivo do Estado neste momento é amordaçar a igreja, tirar-lhe a voz profética, o ímpeto missionário e evangelístico. O Estado quer a igreja sim, mas subserviente, submissa aos seus caprichos, à sua agenda, ao seu programa de governo. Mas a igreja tem um forte compromisso com este livro, que é a Bíblia Sagrada. E para tanto, não voltaremos, nem recuaremos 1 centímetro sequer, porque o nosso compromisso é com a Bíblia, a verdade absoluta. E em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, lemos: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Que as autoridades se conscientizem disso a partir de agora, porque a igreja, embora não se envolva com a política partidária, não abrirá mão de sua voz profética, de seu compromisso social, de seu compromisso com as Sagradas Escrituras, que é a verdade absoluta. O que é a igreja? Eu gostaria de, nesta manhã, enfocar a igreja como a comunidade ética por excelência. O Senhor Jesus Cristo constituiu-nos para defender as verdades absolutas, a moral e os bons costumes em nossa sociedade, por uma razão bastante simples: somos a luz do mundo e o sal da terra, e não podemos nos tornar insípidos de forma alguma. Que jamais nos esqueçamos de que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. A primeira verdade absoluta, apesar do relativismo moral de nossa geração, a verdade continua absoluta. Sim, existe uma verdade absoluta. Ontem à noite,
enquanto o nosso pastor Gilberto falava sobre o relativismo moral, a minha esposa perguntou: eu sei que existe verdade absoluta, mas existe mentira absoluta? É claro que não, senhores. Verdade absoluta, sim. Mentira absoluta, não. Mas os atuais senhores do poder estão mentindo tanto, torcendo tanto a verdade, maquiando-a tanto, que querem transformar as suas mentiras em algo absoluto. Mas sabemos que é da natureza da mentira ser relativa, porque mais cedo ou mais tarde será desmascarada, cairá por terra. Portanto, a primeira verdade é: sim, existe uma verdade absoluta. A Bíblia Sagrada, que é a palavra inspirada, inerrante, absoluta e completa de Deus, contém a verdade absoluta. Contém não, senhores, é a verdade absoluta. Aqui está este livro, e ele é superior às nossas leis, superior à nossa Constituição, superior às agendas de qualquer partido, principalmente dos atuais senhores do poder. A Bíblia diz: não matarás, e para nós é suficiente. E a Bíblia deve ser acatada como a palavra de Deus absoluta para todos nós. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu soube que a atual mandatária, como uma de suas primeiras medidas, foi remover um exemplar da Sagrada Escritura de seu gabinete. Eu não sei se isto é verdade ou não, mas caso seja verdade, o resultado está aí. Um país dividido, traumatizado, endividado, e que não consegue se firmar no concerto das nações. O resultado está aí. Ao passo que nações como a Inglaterra e os Estados Unidos sempre tiveram a Bíblia Sagrada como seu guia maior. E a civilização americana desenvolveu-se, frutificou-se, tendo como livro-texto a Bíblia do rei Tiago, as Sagradas Escrituras. Nós não, e o resultado não poderia ser mais lastimável do que este. Dói minha alma, fico triste. Eu amo o meu país, oro por ele. Sim, senhores, oro, mas querem retirar de todas as repartições públicas os símbolos cristãos, a cruz. É por causa disso que eu trago aqui a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Querem retirar, querem calar a cruz. Ela está aqui, como está em meu coração também. Não vamos consentir que isto aconteça, porque o nosso país foi descoberto sob o signo da cruz, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e não podemos abrir mão das verdades absolutas da Bíblia Sagrada. Sim, senhores, existe uma verdade absoluta. Falando sobre a palavra de Deus, em sua oração sacerdotal, naquele momento tão difícil,
tão cruciante, o Senhor Jesus Cristo orou ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17 e versículo 17. No entanto, senhores, algumas igrejas, algumas congregações, muitos seminários e faculdades estão deixando de lado a Bíblia Sagrada, a verdade absoluta. Recentemente, quando estive internado, recebi a visita de um jovem. E esse moço confessou: estou fazendo seminário, estudando teologia, mas levei um choque, porque um dos meus professores disse-me: aqui reunimos-nos para estudar teologia, portanto aqui não tem lugar para leitura da Bíblia nem oração, aqui se estuda teologia. E o seu professor disse mais ainda: nós não consideramos os 11 primeiros capítulos do Gênesis como história, mas como alegoria, como parábola. E o meu conselho para aquele jovem foi: deixa este seminário para que você não vá para o inferno juntamente com os seus mestres. Irmãos, precisamos tomar cuidado com os seminários, com os institutos bíblicos, porque neles é que formamos os futuros pastores, evangelistas e missionários e teólogos. E se não tivermos cuidado, formaremos uma geração de incrédulos, perversos, mercenários, mentirosos, torcedores das Sagradas Escrituras, homens a serviços de Satanás. Que os nossos seminários produzam homens santos e comprometidos com a verdade do Senhor. Jesus, e somente Jesus, é a maior expressão desta verdade. Disse Jesus: eu sou a verdade. João capítulo 14 e versículo 6. Em alguns países, principalmente da Europa, países estes democráticos, paradigmas da liberdade, já não admitem mais que se pregue ser Jesus Cristo a única esperança, a única verdade absoluta. Porque, dizem eles, Buda também é salvação para aqueles que nele creem, Maomé também. E com isso, irmãos, os cristãos da Europa estão perdendo a sua civilização. Eu vejo em alguns seminários e missões a preocupação com os muçulmanos, até um medo mórbido do islamismo. Mas hoje o meu medo maior não é com o islamismo, é com o cristianismo que se observa no mundo ocidental. Um cristianismo fraco, sem vida, sem vigor, sem agressividade missionária, um cristianismo que não se avança mais. Eu tenho medo desses cristãos, porque se nós cristãos tivéssemos em nossa alma aquela promessa do Senhor Jesus Cristo que disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela,
contra a igreja, nós estaríamos hoje ganhando os árabes para Jesus, mas nós nos conformamos rapidamente com o mundo. Nós nos tornamos politicamente corretos. Como eu tenho nojo desta expressão, politicamente corretos, mas nesta manhã eu afirmo aqui, não fomos chamados para sermos politicamente corretos, fomos chamados para pregoar a verdade absoluta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Chega de pastores politicamente corretos, que se unem ao mundo, que se unem ao poder secular, mas não cumprem a sua missão de levar o Evangelho de Cristo a toda a sociedade. Chega do politicamente correto. Eu não posso falar isso aos poderosos, não posso contrariá-los, não posso deixá-los com raiva de mim, não posso permitir que eles me fecham as portas, por isso não os repreenderei. Não posso, por quê? Porque eu tenho favores com eles, porque devo-lhes alguma coisa. E quem disse que a igreja deve alguma coisa ao mundo? Não, senhores, a igreja é a voz de Deus, é o sal da terra, é a luz do mundo. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, afirma o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 13, versículo 4. Segunda verdade absoluta: há um Deus no céu. A Nabucodonosor, o poderoso rei de Babilônia, afirmou Daniel: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Daniel capítulo 2 e versículo 28. Hoje alguns crentes estão perguntando: mas as últimas pesquisas eleitorais dizem isso. Eu não estou preocupado, há um Deus no céu. Que se o atual partido ganhar, eu não estou preocupado, há um Deus no céu. E se quiserem perseguir a igreja, eu não estou preocupado, há um Deus no céu. E se quiserem maltratar os pastores, eu não estou preocupado, há um Deus no céu. Mas se a agenda deste partido, uma agenda tão maldita que querem nos impingir, eu não estou preocupado, há um Deus no céu. E Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e Ele está acima de todos os partidos, inclusive o que se encontra no poder em Brasília. Há um Deus no céu, e as mentiras que se contam, há um Deus no céu, elas cairão uma por uma. Dia por dia elas cairão, e nós testemunharemos isso. Sabe por quê? Porque há um Deus no céu, superior ao Império Romano, superior aos ingleses, superior aos americanos, superior a todos os partidos, superior ao Palácio do Planalto, ao nosso legislativo, ao nosso judiciário. Há um Deus no céu, aleluia. Terceira verdade absoluta: o aborto, ainda que venha a ser legalizado em nosso país, jamais deixará de ser um crime diante de Deus. Disse Deus: não matarás. Êxodo 20 e versículo 13.
presidente Lula, certa vez, reuniu-se com seus maiorais e lá havia muita gente inteligente, culta, ilustrada. A nata da intelectualidade brasileira. E o objetivo era elaborar um plano de direitos humanos. Título bonito, pomposo. Quanto garbo. Só que neste plano previa-se a legalização do aborto. Tantos homens reunidos, tantos poderosos ali congregados, para matar criancinhas indefesas, que estão no ventre materno, seres humanos completos. E a alegação era: a mulher tem direito ao seu próprio corpo, por isso pode dispor dele como bem entender. Miséria das misérias para uma nação como a nossa. Desgraça das desgraças para um país como o nosso, que não consegue resolver os seus problemas básicos, mas quer abrir as portas do SUS para transformá-lo em um imenso abortário, assim como fez Joseph Stalin na União Soviética e Adolf Hitler na Alemanha, quando forçava as judias inicialmente a abortarem os seus filhos. Que plano de direitos humanos é este? Como podemos nos conformar com esta miséria? Para nós cristãos, a vida humana começa, a vida humana não, a pessoa humana começa antes mesmo da nidação, ou seja, antes mesmo que o óvulo fecundado chegue ao útero materno. A pessoa humana começa exatamente no instante da concepção. E para nós a vida é sagrada. E estaremos apregoando esta verdade absoluta. Sim, o aborto é um crime diante de Deus e também dos homens. O Sistema Único de Saúde não consegue resolver os problemas básicos da nossa sociedade. Mas mesmo assim, os atuais senhores do poder querem transformar nossos hospitais em imensos abortários, e isso não iremos permitir, porque a igreja tem uma voz profética poderosa, e se for preciso, sairemos às ruas anunciando esta verdade absoluta: o Senhor ainda reina, há um Deus no céu, e o aborto é um crime contra a humanidade, contra Deus. Querem eles modificar este artigo do Código Civil, que atualmente defende, inclusive, o ser humano no ventre materno. A personalidade civil da pessoa humana começa do nascimento, com vida, mas a lei, prestem atenção, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Artigo 2º do Código Civil. Só que os atuais senhores do poder querem destruir esta cláusula do Código Civil. Não permitiremos. Ainda que o façam, não poderão modificar o mandamento que diz: não matarás. Irmãos, se não tomarmos cuidado,
o que vai acontecer com o nosso país. Tornar-nos-emos uma republiqueta tiranizada por um partido de esquerda. Seremos uma grande União Soviética, onde o nome de Deus será, ou tentará, irmãos, que miséria. Eu não estou aqui fazendo nenhuma propaganda política, porque eu venho com esta mensagem desde o ano passado. E atualmente, nós estamos com um livro no prelo sobre ética cristã. E eu apregoo estas verdades. Estejamos, pois, vigilantes. Quarta verdade absoluta: a eutanásia é um crime perante Deus. Eu sei perfeitamente que sofrer, passar por dores excruciantes, estar internado sem muita expectativa, não é nada agradável. Como transplantado do fígado, eu tenho passado por algumas internações bastante dolorosas. Só este ano fiquei ao todo 2 meses internado. E lá, irmãos, em um dos hospitais, nós nos deparamos com velhinhos internados há 7 anos, abandonados por seus filhos, por seus netos. E mesmo assim os seus descendentes não permitem que eles morram. Sabem por quê? Porque alguns são detentores de poupudas aposentadorias. Quanto aos velhinhos pobres, que morram, que desapareçam, que sumam de nossos lares, eu espero que tal espírito não haja na igreja de Deus. Precisamos cuidar dos nossos anciãos. Mas a quem interessa a eutanásia de verdade? Aos detentores do poder, aos planos de saúde que não querem gastar cuidando dos velhos, dos idosos. E hoje, eufemisticamente, chamamos os idosos de aqueles que estão na melhor idade. Deveria ser, mas o ancião em nosso país não é devidamente respeitado, nem pelo governo e muitas vezes nem pelos próprios familiares. Eutanásia? Por que eutanásia? Vamos matar agora os nossos anciãos, os enfermos, os cancerosos, só para que os planos não gastem com ele? Senhores, tomemos cuidado para não entrarmos no caminho da impiedade, porque nós cristãos defendemos a vida, a santidade da vida, da concepção à morte natural. Mas querem introduzir a eutanásia em nossos códigos, legalizando-a para que os médicos ajam como os holandeses. Na Holanda, irmãos, o filho pode recomendar ao médico que mate o seu paizinho, a sua mãezinha já idosa. Por isso se diz: o que acontece pior na humanidade acontece primeiro na Holanda. Mas o Brasil pode e deve ser uma referência moral e ética no tratamento dos idosos e dos enfermos terminais. Estejamos, pois, alertas para que estas misérias não adentrem a nossa nação. Quinta verdade absoluta: o homossexualismo é um pecado abominável contra Deus.
se não tomarmos cuidado, não poderemos mais de nossos púlpitos apregoar esta verdade absoluta. É claro que, desgraçadamente, já temos igrejas voltadas para a comunidade gay. É claro que há inclusive uma versão da Bíblia destinada à comunidade gay. Mas a minha Bíblia, particularmente, diz outra coisa acerca do homossexualismo. Em Levítico 18 e 22 diz: com homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Irmãos, não somos homofóbicos, não temos ódio nem medo dos homossexuais. Agora, em relação ao seu pecado, não podemos agir politicamente correto, como querem as autoridades atualmente do poder, porque visam elas amordaçar a igreja para que não preguemos mais a santidade. Os atuais senhores do poder querem, subvertendo todas as instituições, principalmente a família, preparar uma síntese social para a sua revolução. E todos nós conhecemos a Revolução Gramsciana, que é levada não pelas armas, mas pela cultura, pela oratória, nas escolas. Por isso, temos de estar apercebidos. E quantas vezes não ensinamos os nossos meninos e as nossas meninas acerca do homossexualismo? Comecemos a partir de hoje. Que o menino seja educado como homem e que a menina seja educada como mulher. Há distinção, sim, e nós devemos levá-la em consideração. Para os senhores do poder, não podemos fazer esta distinção. E eu soube que há um projeto de lei autorizando as crianças a partir de 8 anos a optar pelo sexo que desejam ter pelo restante da vida. Um menino de 7, 8 anos, se quiser, pode optar por um sexo. Se é menino, pode optar por ser menina e vice-versa. Que país é este? Que deputados são estes? Que parlamentares são estes? E o que a Igreja de Cristo fará em meio a todo esse inferno, em meio a todo esse lamaçal? Pastor, não tenha medo. Pregue contra o homossexualismo. Ganharemos os homossexuais para Jesus, sim. Falaremos de Cristo para eles. Mas nós iremos. Se não te converteres, irás para o inferno, sim. Não tenham medo de apregoar esta verdade absoluta, porque o homossexualismo é pecado. Pai, mãe, ensine o seu filho a ser homem e ensine a sua filha a ser mulher. Vista o seu filho como homem e vista a sua filha como mulher. Sejamos responsáveis diante de Deus pelos filhos e netos que Ele em seu amor nos outorgou, para que no dia do juízo não sermos chamados à responsabilidade. Mas temos de ser politicamente corretos porque o governo exige. O governo exige nada, irmãos. Conforme diz a Bíblia, o governo
às vezes é uma porta do inferno, e portanto a igreja precisa avançar em oração, em jejum e em protesto contra esta porta, e ela não resistirá ao nosso ímpeto. A Bíblia diz ainda: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. Como podemos ser politicamente corretos diante da atual situação moral de nossa nação, de nosso país? E alguns juízes hoje autorizam aos casais homofóbicos não, aos casais homossexuais a adotarem crianças. Ou seja, dois homens formam um lar, duas mulheres formam um lar. Irmãos, que lar é este? Que lar é este? A minha Bíblia diz acerca do lar: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2 e versículo 24. A família, por conseguinte, é formada por um homem e por uma mulher, unidos sob os laços do sagrado matrimônio, com a bênção de Deus e com o reconhecimento social, para que formem de fato uma família. Por conseguinte, a Igreja de Deus só reconhece família aquela que se enquadra neste molde. Caso contrário, não é família. Portanto, repito, nós pais, nós avós, devemos educar os nossos filhos e netos, se homem como homem, se é mulher como mulher, e devemos prestar atenção aos livros didáticos ou paradidáticos que as nossas crianças levam para casa, muitas vezes subvertendo-as e lançando-as nas garras do homossexualismo. Vejam, senhores, as nossas crianças são instruídas pelo mundo e pelo Estado durante 5 dias por semana. Durante 20 ou 30 horas aula, todas as semanas são instruídas, e na escola dominical tem apenas 1 hora para receber o verdadeiro ensino. Por isso, esta 1 hora tem de ser muito bem aproveitada pelos senhores professores. Professor, ensine estas verdades absolutas às crianças. Ensine-lhes que o homem deve ser homem e a mulher deve ser mulher, porque este é o plano de Deus. Mas às vezes nós crentes abrimos as portas do inferno em nossa casa. Quantas vezes deixamos de fazer o culto doméstico para nos iludirmos com novelas e folhetins que instilam estas mentiras, estes venenos? Nós somos também culpados, porque damos audiência para Satanás. E uma das formas de protestarmos contra isso é desligarmos o nosso televisor na hora de determinadas novelas. Sejamos firmes, não assistirei esta miséria, porque eu tenho compromisso com a minha família, eu tenho compromisso com o meu Deus, com o meu Cristo, e o meu filho e a minha filha não serão expostos a esta miséria moral. Sexta verdade absoluta:
A educação das crianças é uma atribuição dos pais e não do Estado. Quanta polêmica não foi gerada com a famosa lei da palmada. O governo agora, um governo, aliás, que não cumpre os seus deveres, que é incapaz de deter a inflação, que é incapaz de fazer com que o nosso produto interno bruto cresça, um governo incapaz de dar segurança à nossa sociedade, achou por bem agora fazer o quê? Imiscuir-se em nossos lares. Ele está dizendo: como eu devo educar os meus filhos, como eu devo instruir as minhas crianças. Eu não posso aplicar-lhe qualquer corretivo físico, conforme diz a Bíblia, nem uma única palmada. Porque o nosso governo, as nossas autoridades, não saem pelas ruas, pelos becos, socorrendo os menores abandonados? Por que não faz isso? Por que não socorre as crianças vítimas da maconha, do crack? Por que não faz isso? E querem imiscuir-se em meu lar, no meu recinto doméstico? Não, senhores, instrua o seu filho e não tenha medo das consequências. É chegado o momento de sermos senhores da nossa casa, senhores dos nossos filhos, porque se não agirmos, seremos responsabilizados diante do Pai pelos filhos que forem para o inferno, porque na eternidade nenhum partido político, nenhuma agenda política terá poder para resgatar os nossos filhos do lago de fogo. Portanto, a responsabilidade é nossa agora. Eu me irrito com esse partido, irmãos, com esta situação. Querem se miscuir em nosso lar, que cumpram o seu dever de uma vez por todas. A minha Bíblia diz o quê? Prestem atenção: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22 e versículo 6. Por que estamos aqui hoje? Porque tivemos um pai zeloso, um pai que não nos espancava, mas aplicava sim o corretivo físico. Por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui glorificando a Deus, e não vamos permitir que as nossas crianças percam todos os limites. E Salomão diz ainda: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Que situação difícil, irmãos. Que situação difícil. Mas nós somos os culpados, sabiam? Nós somos os culpados. Você tornou-se um pai liberal, não se importa mais com as vestes de sua filha, permite que ela ande como uma mundana. Você é incapaz de dizer: filha, você não deve andar desse jeito. Você não educa mais o seu filho, não lhe põe qualquer limite. Ele grita com você e você se cala. Ele não vem à igreja e você diz: está tudo bem. Nós também somos culpados. E nós ensinamos os nossos filhos a não nos chamarmos mais de senhor e senhora. Eles nos chamam do quê? De você. Nós nos tornamos coleguinhas dos nossos filhos.
tornamos-nos coleguinhas deles. Mas você não foi chamado para ser amiguinho, nem coleguinha de seus filhos. Você foi convocado para ser o seu pai, a sua mãe. Então cumpra cabalmente o seu papel diante de Deus e da sociedade, para que você não perca o seu filho para o mundo. Educa a criança no caminho em que deve andar. E quantas vezes a criança não aparece em casa com um produto roubado e você nada diz? Quantas crianças estão se afogando em jogos eletrônicos e na internet e interagindo com pedófilos, e muitas vezes os pais não fazem nada? Irmãos, acordemos, vamos resgatar as nossas crianças das garras do inferno enquanto é tempo. E as crianças estão ameaçando seus pais. Cuidado, pai. A lei da palmada, eu chamo a polícia. Deixe chamar, e vamos suportar as consequências em nome de Jesus. Observaram bem em que estão transformando o nosso país? Na antiga União Soviética, e nós nos calamos. Não, mas nós temos democracia, nós votamos. Irmãos, liberdade não é isso. Isso eu chamo de uma democracia de fachada apenas. Não, senhores, é hora de perdermos o medo. Vamos socorrer as nossas crianças, vamos agarrá-las pela mão e dizer: escapa-te por tua vida. A sétima verdade: a legalização das drogas é um atentado contra a vida humana. Querem legalizar as drogas. Tentaram fazer o mesmo na Suíça, não deu resultado. Na Holanda, apenas fracasso. Na Espanha, Portugal, a mesma coisa. Mas nós, sempre atrasados, sempre a reboque da história, estamos pegando as experiências que já não servem para os outros e queremos trazer para cá. Querem liberar as drogas para os nossos jovens. Por que não liberam mais educação? Por que não liberam mais educação? Mais oportunidades de emprego para os nossos jovens, que se casam velho por falta de oportunidade profissional. Não é de drogas que nós estamos precisando, é de um governo capaz e que lute pelo bem comum. Eu não estou dizendo que este ou aquele partido detém este monopólio de verdade, não é isto. Eu estou dizendo que cabe à igreja protestar contra todos esses desmandos. Eu sou contra a desobediência civil, sou sim. No entanto, o meu texto áureo é esse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se uma lei humana contrapõe-se à Bíblia Sagrada, eu fico com a Bíblia. Com a Bíblia, a palavra de Deus. É chegado o momento de a igreja protestar, ter a sua voz profética, cobrar de seus representantes no parlamento posições firmes, cristãs, e que não estejam comprometidas com o atual sistema. Eu não sou favorável à política partidária, não, senhores. Mas que temos uma voz profética, temos. Por isso que um dos meus heróis é Dietrich Bonhoeffer. Este homem levantou-se na Alemanha de Hitler e disse não ao partido nazista. Porque os nazistas retiraram das igrejas todos os símbolos cristãos
e lá atrás estava uma suástica. E muitos pastores, muitos homens de Deus, curvaram-se à suástica. Mas Bonhoeffer não. Ele disse não, não e não. Ele pagou um alto preço. Morreu num campo de concentração, mas ele está com o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sejamos firmes no que tange a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe.